Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. As mãos de Deus te trouxe aqui. Tem uma palavra de Deus para o teu coração hoje. E hoje eu quero mostrar para você uma palavra gloriosa e maravilhosa que Deus manda para você. Eu quero que você preste bastante atenção nessa palavra e guarde-a com carinho no seu coração. Lembrando de que Jesus sempre nos orienta a amar o próximo como a nós mesmos e amar a Deus acima de todas as coisas. Então Deus, prioridade, mas amar as pessoas como a mim mesma. Quando Jesus nos mostra e nos pede para viver esse amor, para sentir esse amor, para buscar amar o próximo como a mim mesma, em outras palavras, Jesus está dizendo assim, olha, deseja para o próximo o que você deseja para você. Deseja para o outro tudo que você quer de bom para você, queira também para o seu próximo, para as pessoas ao seu redor. Então, Jesus ele foi tão assim simples, tão humilde e tão dedicado a fazer a boa vontade de Deus, que Jesus a todo tempo ele nos mostra o caminho da salvação. A todo tempo Jesus sendo perseguido, Jesus sofrendo e nos mostrando o caminho da salvação. Em Romanos capítulo 13, capítulo 12, ele diz assim, ó: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo honrar uns aos outros. Então Jesus está dizendo assim, olha, ame o teu próximo, honre as pessoas, prefira honrar do que desonrar, prefira fazer o bem do que fazer o mal. Então as orientações de Jesus a todo tempo é para nos conduzir a Deus. Tudo que Jesus nos orienta e nos mostra e nos pede na palavra é para nos elevar até a presença de Deus. É para que você tenha vida com Deus. Mas antes, deixa aí o seu like, seu joinha, o seu gostei, que eu vou comentar algo maravilhoso com você e que Deus abençoe a sua vida, porque as mãos de Deus te trouxe aqui. Quero compartilhar com você um testemunho lindo, maravilhoso e glorioso para você que diz aí que não tem mais jeito, que essa situação não tem mais jeito, que para você é impossível, que acontece na vida dos outros, mas a sua vida não acontece. Eu estou aqui para dizer para você que isso é falso e que a verdade é que o poder de Deus transforma vidas. Há poucos dias eu tive um AVC e tive outro, quebrei o braço, o punho, os tendões e por cima, para piorar um pouquinho, seguidamente tive um AVC e um início de uma parada cardíaca. E eu voltei muito mal do hospital. Eu fui pro hospital de um jeito e voltei pior do que eu fui. E por alguns dias eu enfrentei uma luta muito grande, sem conseguir falar direito, sem conseguir andar, precisando ainda do andador, mas Deus é tão glorioso, tão fiel, que para a glória de Deus a minha voz voltou. Mas eu tive que tomar uma decisão, eu tive que me ajoelhar diante de Deus e falar, Senhor, eu não aguento mais essa situação. São dias que eu não estou conseguindo falar e quando eu vou comer eu me engasgo, quando eu vou tomar água eu começo a engasgar. E eu pedi para Deus fazer um milagre na minha vida e Deus me socorreu. E esse mesmo Deus que me socorreu, Ele vai socorrer você também. Eu fiquei alguns dias sem gravar o vídeo porque eu não conseguia falar, as palavras não saíam, né? Então minha língua estava pesada por causa do AVC. Mas esse Deus glorioso, esse Deus fiel, Ele é tão maravilhoso que Ele transformou a minha vida. Como sempre Ele tem feito para todos que nele crê. O que Ele faz por mim, Ele faz por você também. O que Deus tem feito na minha vida, Ele faz por você também. Basta você crer, basta você acreditar e buscar na fonte de águas vivas, buscar em Deus a sua vitória. Só existe um Deus. Jesus a todo tempo nos mostra o caminho, nos mostra a verdade e nos mostra a vida eterna. Jesus a todo tempo nos ensinando, ame o próximo como a ti mesmo. Não faça o mal, faça o bem. Se o teu inimigo tiver fome ou sede, dê a ele o que comer e o que beber. Porque às vezes você olha para uma pessoa e fala assim, essa pessoa não tem mais jeito, esse meu filho não tem mais jeito, esse meu sobrinho não tem mais jeito, esse meu esposo, essa minha esposa, essa minha mãe, essa pessoa não tem mais jeito, esse meu amigo não tem mais jeito, olha, tá assim há tantos anos, não tem mais o que fazer. Mas eu quero dizer a você que a Deus tudo é possível. A Deus tudo é possível. A última vez que eu estive no hospital agora, semana passada, o médico me garantiu que eu ia demorar muito e que eu não ia conseguir mais falar normal. Isso ele disse para mim pessoalmente e eu saí de lá bem chateada.
mas Deus sempre manteve comigo a esperança, Deus sempre me deu esperança, porque Deus sempre foi a minha solução, Deus sempre foi a minha esperança, Deus sempre foi a minha força. O que me mantém de pé diante das tempestades sempre foi Deus. E sempre, todo momento mais difícil da minha vida, Deus esteve presente. Deus não me deixou e não me abandonou no deserto. Deus passou o deserto comigo. E existem desertos que a impressão que a gente tem é que não vai terminar. A sensação que você tem é que aquele deserto parece que é para sempre. E na verdade, todas as coisas cooperam para o bem dos que estão em Deus, mas daqueles que estão em Deus e que amam a Deus. Como a palavra de Deus diz, tudo que pedires com fé receberás. E eu então falei, Senhor, eu quero voltar a falar normal, eu preciso. Eu estou me sentindo mal, porque eu ia tomar água, eu começava a engasgar. Às vezes eu estava dormindo e eu acordava assim, asfixiando, porque a minha língua pesava e ela começava como se eu fosse engolir a própria língua. É uma coisa muito estranha, mas é uma realidade. E lembrar que o médico disse para mim que a possibilidade de eu voltar a falar normal era praticamente de 10 a 0, 1 a 0, 0 e 1, era por aí. Então quer dizer, 9% ele não me deu esperança nem expectativa, mas eu pedi para Deus, falei, Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso voltar a falar, eu preciso voltar a minha vida ao normal, eu necessito. Como que eu vou falar do teu amor? De que jeito eu vou falar do teu amor se eu não consigo falar? Se eu não tenho como falar? E Deus, graças a Deus, operou na minha vida. E desde ontem à tarde até hoje, minha voz voltou ao normal e creio que vai permanecer assim, porque Deus, Ele opera na vida daquele que crê. Você precisa crer, você precisa acreditar. Eu vou colocar uns testemunhos para que você observe, veja e entenda que para você tem jeito, que você consegue, que você vai conseguir. Se você buscar em Deus de todo o seu coração e com amor, com fé, com esperança, esse Deus que transforma a vida, Ele vai transformar a sua vida. Ele vai mudar a sua história. Deus vai libertar, Deus vai operar, mas você precisa crer. E a maior dificuldade que nós temos é de crer no momento do vento, no momento da adversidade, quando tudo se levanta contra nós, quando em tudo nós somos tocados. Somos tocados no financeiro, na saúde, levanta tudo de uma vez. E você fala assim, mas meu Deus, eu creio em Ti, o que está acontecendo na minha vida? E Deus nos diz, eis que estou contigo, não temas. Isso Deus disse para mim, diz para você agora. Ele está dizendo agora para você, eis que estou contigo, não temas. Há uns dias, agora a semana passada, eu disse, Senhor, o que é tudo isso? Porque assim, tocou em tudo de uma única vez, tocou na saúde, tocou no financeiro, tocou em tudo. E muita coisa aconteceu muito rápido, em 2, 3 dias. E foi uma coisa assim, seguida da outra. Primeiro eu caio, quebro o braço, quebro o punho, quebro os tendões, fico com pinos, com ferro, com outras coisas mais. Aí tira o pinos do punho, mas não tira o do braço, não tira o que está na mão, não tem como tirar, não pode tirar. E me incomoda, e a sensação de choque é uma coisa ruim, que eu não estou ainda adaptada. E aí, de repente, aparece alguém que faz dívidas no meu nome, do nada, e meu pagamento se reduz a cinzas, praticamente. E eu, Senhor, o que é que eu vou fazer? Eu preciso de um milagre. Aí, para piorar, eu andando só com o andador, a perna, depois desse AVC, ela ficou bem frágil. Você vai andando normal, dá um pouco, ela cede, eu caio em qualquer lugar, eu caía. E eu entrei em oração. E aí, ontem eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, me dê graça, ao menos de eu falar normal. Eu preciso ao menos falar da Tua palavra, porque é o que eu mais faço com prazer e com alegria, falar do Teu amor. E eu implorei a Deus por um milagre. E agora eu tô aqui falando com você. E toda aquela reação do AVC, tudo aquilo que eu estava sofrendo com o AVC,
Graças a Deus, a minha voz voltou ao normal, sabe? Só a perna que eu ainda tô sentindo um pouco, mas a minha voz voltou ao normal e isso para mim é importante, porque eu quero que você entenda, você que acompanha o canal, e não sei se você viu, eu não consegui gravar vídeos esses dias, porque os dias que eu tentei gravar, a minha voz praticamente não saía. E quando saía difícil de entender. Mas existe um Deus tão maravilhoso que cuida de você, que cuida de nós. E esse Deus manda dizer para você que tem jeito, tem saída, Ele tem uma solução para você. Ele vai te dar vitória nisso que você está atravessando. E eu vou colocar aqui alguns testemunhos para que você veja que não é só na minha vida que Deus opera milagre. Ele opera na vida de todos que nele crê e Ele vai operar na sua também. Então eu quero que você assista esse testemunho até o final. Assista até o final esse testemunho. E não fique só com o meu testemunho, mas veja esse testemunho até o final. E veja o que Deus faz e como Ele faz. Ele é um Deus lindo, Ele é um Deus maravilhoso. E o que eu quero dizer para você, não deixe de crer. Assim como o mal insiste em destruir você, lute para vencê-lo. Tá? Lute para crer em Deus, se esforce, acredite em Deus, porque a sua vitória é certa, a sua vitória virá em nome do Senhor Jesus. Deus vai operar, Deus vai libertar, Deus vai fazer milagre acontecer na tua vida e na tua casa. Creia e receba em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e assiste aí esse vídeo de testemunho em nome de Jesus. Seja abençoado, agraciada e agraciado por Deus. Você já percebeu que o pinguço é mais fiel do que nós? Ele apanha no bar, ele toma xingo no bar e vive no bar, né? A gente crente já olhou feio pra gente já quer mudar de igreja, já quer mudar de ministério. Eu ia lá naquele bar que já não suportava mais eu. Cheguei ali no bar, estava bebendo. Antes de eu ir pro bar, eu encontrei com uma mulher cristã. E eu falei pra mulher cristã assim: ai, a notícia que o médico deu, que a minha mãe é uma possibilidade de estar com câncer na cabeça. Eu conheci uma menina que disse para mim que Deus me ama. Se Deus me ama realmente, se Ele curar minha mãe, toda arrebentada e fazendo troca, se Deus curar a minha mãe, eu vou ser cristã e nada vai fazer eu sair dos caminhos do Senhor. Aquela mulher que tem experiência no Evangelho, ela olha para uma prostituta, para uma alcoólatra, e ela diz: você, Deus não precisa de tranqueira. Hoje eu louvo a Deus porque eu sei que Ele é especialista em pegar as coisas que não prestam e fazer coisas valorosas. Eis aqui um vaso de barro com tesouros escondidos dentro. Para aquela mulher eu era um lixo, mas para Deus Ele falava: aguenta firme que eu vou fazer você um luxo. Coisa boa. Eu entro no bar beber minha pinga, estou lá bebendo minha pinga e estou ali: Deus não precisa de tranqueira. Aquilo me irritou. Eu falei: não, é desaforo Deus não me querer. Me irritou. Bêbada do jeito que eu estava, entrei no banheiro. E eu falei para Deus assim: Deus, o Senhor vai ter que me querer. Às vezes a gente não entende, porque algumas palavras vêm duras para nós. Talvez se essa menina falasse para mim: ô minha querida, nós vamos orar por você, Deus vai curar sua mãe. Eu estava às vezes até hoje na bagaceira, né? Mas a hora que ela falou: Deus não quer tranqueira, eu falei: não, Ele vai ter, Ele vai querer. Eu quero se pregar, não, Ele vai ter. Não, você conhece a raça, né? Eu falei: Ele vai ter. Eu entrei no banheiro, ali eu chorei e falei para Deus: eu preciso que o Senhor me queira. Tem uma promessa que o Senhor me ama. E eu vou embora para minha casa. Quando eu chego em casa, a minha mãe está deitada. A minha mãe está deitada. Ela diz assim para mim: filha, o pastor veio aqui trazer a cesta. Ela sabia que era a cesta do SOS. O pastor veio aqui trazer a cesta. Eu falei: é, mãe. Ela falou: filha, você não quer dar a sua cesta para o pastor? Eu falei: nós. Como, né? Falei: o pobre do pobre, nós. Falei: nós, mãe. Ela falou: é, filha, não sei se você já viu esse pastor. Eu falei:
Esse pastor, quando os filhos vão para a escola, os filhos pedem benção pai, benção mãe. Quando ele vai sair com a esposa, ele abre a porta do carro para a esposa entrar. Sabe o que a mãe estava dizendo? Eu nunca vivi isso. O que eu tinha em casa era um homem grosso que batia em mim. A minha mãe estava contando de um relacionamento sarado. Esse pastor nunca tinha pregado para nós. Ele nunca tinha falado de Cristo para nós, mas minha mãe estava vendo um relacionamento familiar. Ele falou: eu nunca vi nessa casa, filha, um grito. Para com esse negócio de ficar gritando que os vizinhos estão vendo, viu? Não aguento mais esse menino, não vejo a hora que acabe, que volte logo às aulas. Os vizinhos estão vendo? Eu não vejo um grito dentro dessa casa, filha. Minha mãe começou a relatar. E aí eu falei: tá bom, mãe, então eu vou levar a cesta. Peguei a cesta e fui levar para o pastor. Bati palma. Quando eu bati palma, o pastor veio ao meu encontro e ele disse assim: Deus já tinha dito que você viria. Ele entra, pega a cesta, me coloca para dentro, chama seus filhos, chama a esposa, e ele fala: eu posso orar por você? Eu falei: pode. Eu dobro meus joelhos e ele fala assim: eu lembro disso. Eu sei que deve ter sido mais cumprida a oração, mas eu lembro disso. O Senhor está aqui, a sua filha, que fez uma oração naquele banheiro. Eu comecei a chorar e eu fui batizado com o Espírito Santo. Talvez você pergunte assim: como? Tem crente que precisa passar por regressão, por não sei do que, das quantas. Eu não passei por nada. Eu saí de dentro daquela igreja. Eu saí crente. Eu saí dali, eu cheguei em casa. Eu tinha cheiro de pinga. A minha casa era uma casa de 2 cômodos, 7 casas num quintal só. 2 cômodos com banheiro comunitário para todas as famílias. E ainda esse banheiro era tão comunitário que os itinerantes, ou para quem não sabe, os mendigos, usavam o banheiro junto com a gente. Era uma casa horrível. Caía aquelas goteiras pretas na roupa, mas não tinha cloro que tirasse. Apesar que a gente não lavava a roupa, não. Era roupa ganha, aí ficava ruim, apodrecia, jogava e pegava outra roupa ganha. E assim ia vivendo. Eu chego em casa diferente. A minha mãe olha e fala: o que aconteceu, filha? Torta. O que aconteceu? Eu falei: mãe, o pastor orou por mim, eu senti um fogo dentro de mim. Comecei a falar um negócio diferente. Ai, mãe, eu estou tão leve. Ela falou: você não vai inventar de ser crente, né? Eu falei: já sou. Essa parte já está garantida, mãe. E já comecei para a igreja. Eu ia para a igreja de shortinho bem curto e mini blusa. Eu sentava no meio do círculo de oração. Eu não entendia que tinha círculo de oração para cantar. Eu não entendia isso. Eu queria sentar na cara do púlpito, que eu queria ouvir tudo. Então eu sentava com aquele shortinho bem curto, com aquela blusa bem curta. E já tinha as irmãs que eram fã minha, que já sentavam perto de mim. Aquelas dos coques que saíam, sabe, já dava um jeitinho de ajeitar com a saia dela nas minhas pernas. Só que eu não entendia, né? Só que nunca ninguém me maltratou dentro daquela igreja. Nunca ninguém olhou torto para mim. Você precisa aprender a incluir as pessoas. Porque eu ia daquele jeito, porque é o que eu tinha. Eu não tinha uma saia boa, eu não tinha uma blusa. Não, eu vim da rua. Eu era pobre, miserável, nu. Então as irmãs, enquanto elas não perceberam, elas tentavam se ajeitar, colocando eu no meio e me aceitando ali. Mas quando elas perceberam, elas começaram já a trazer roupa para mim e falar: eu trouxe um presentinho para você. Quando elas viram, já estava toda arrumadinha na igreja, toda bonitinha. As irmãs me abraçaram. Minha mãe, ela me substituiu. Ela ia torta na porta da igreja e ela esperava. Quando eu escuto esse hino, eu lembro. Ela esperava as irmãs levantar. Quando dava a nota que ia cantar segura das mãos de Deus, ela falava: não, canta aquele hino. Não, quando ia cantar qualquer hino, ela falava: não, canta aquele hino, segura na mão de Deus. Bêbada. Eu já tive que dar para o pastor: só canta esse segura da mão de Deus, para mim não atrapalha mais. Minha mãe sempre estava ali bêbada. Quando minha mãe não estava ali na porta, era motivo de preocupação, porque daí algumas pessoas vinham falar para mim: sua mãe está bêbada lá na praça, ela está jogada no chão, homem já abusou dela, cachorro já lambeu, está horrível lá. Aí eu largava o culto e ia buscar minha mãe, levava minha mãe para casa, dava banho, colocava ela na cama, porque a Bíblia que eu aprendi, ele diz: honra o seu pai e a sua mãe.
A palavra que eu aprendi não é honrar o pai e a mãe cheiroso, o pai e a mãe rico. A palavra que eu aprendi é: independente do que eles sejam, honre o seu pai e a sua mãe. Eu honrei a minha. A minha mãe começou a dar trabalho com menos de 15 dias. O pastor me colocou na praça para contar testemunho. Sou do tempo de culto ao ar livre. O pastor me colocou na praça para contar meu testemunho. Eu contei a transformação de vir para Cristo. E o pastor sabia que o que me incomodava era minha mãe, torta, alcoólatra. O pastor falou assim: ó, filha, tal dia nós vamos fazer um culto lá na sua casa. Eu falei: ok, vou pedir para minha mãe. Pedi para minha mãe falou: tá fechado. Minha mãe resistiu, mas depois ela aceitou. No dia do culto ela vem vindo torta com a garrafa de pinga. Eu falei: mãe do céu, a senhora não tem noção. Vem vindo um povo crente que é chique, mãe. Umas mulheres que cheiram uns perfumes tudo diferente. Eu falei: a senhora vai ficar bêbada cheirando pinga? Ela questionou. Ela disse assim para mim: não vou beber agora. Com litro de pinga na mão, lacrado dentro de um saco de papel. Mas depois que acabar o culto eu bebo. Pegou aquele litro de pinga, colocou atrás do botijão de gás. As irmãs, alguns irmãos chegaram em casa. Foi aquele culto glorioso. E depois daquele culto, eles foram embora. E minha mãe falou: graças a Deus que eles foram embora. Eu não vi a hora de tomar a minha pinguinha. Quando ela foi atrás do botijão de gás pegar o litro de pinga, do jeito que ela colocou, dentro do saco de papel lacrado, o litro de pinga estava totalmente vazio. A minha mãe começou a chorar e ela disse: Sandra do céu, quem é esse Deus que você serve? Eu quero aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Ei, a primeira mensagem que eu deixo aqui: lá na sua casa você não vai precisar ficar falando muito não. Os sinais e maravilhas vão alcançar. E aí vão perguntar: quem é esse Deus que você serve? Minha mãe aceita Jesus. Eu não sei orar, eu tenho 30, 40 dias de evangelho. Eu vi os crentes orando e falando beneplácito, do benevolente. Eu falei: eu não sei falar essa palavra, é difícil aí. Eu falei: mãe, ó, tá tudo certo, a senhora aceitou Jesus. Amanhã cedo eu chamo o pastor e ele ora para a senhora, porque ele vai saber falar esses nomes aí, né? Eu não sei. Mas tá, ó, não desiste, dorme crente. A minha mãe vai dormir. Fica de pé, senhor, de blusa de gravata amarela. A minha mãe vai dormir. E de noite vem um movimento na janela de casa. E eu achava que o vidro estava aberto. Eu levantei várias vezes para ver o vidro e estava fechado. Eu tenho que parar esse parênteses aqui, porque Deus fala assim: diga para ele que é eu que estou guardando ele nessa estrada. Alabai choldi kenira reside récia. Há momentos que o vento bate forte e tu diz: será que eu vou voltar vivo? E Deus está dizendo: é eu quem tenho te guardado nessa estrada. Tu não anda sozinho, o próprio Deus, Ele tem andado contigo, diz o Senhor. Os ventos, mas a gente não está sozinho. Nos ventos Deus também está com a gente. A minha mãe está dormindo. Eu acordo com aquele mover. Eu falo cortina, mas era lençol velho, né? Aquele mover da cortina. E eu falo: tá aberto e tá fechado. 3 vezes acontece isso. Na terceira vez eu entendo que Deus está me chamando para orar. Quando Deus te acordar de madrugada, não é para comer bolacha negresco, que é a minha preferida. Não é para ligar o sinal da Wi-Fi. Não, é para orar. Deus quer falar com você. Eu vou orar. Eu estou orando e Deus fala para mim: filha, você já viu um milagre? E eu falei: Deus, eu nunca vi milagre. Eu não entendia que o maior milagre é o milagre da salvação. Você já viu milagre? Eu falei: Deus, eu nunca vi. Deus falou: levanta. Eu estava orando, Deus falou para mim: levanta. Eu levantei, Deus falou: vai lá orar para sua mãe. Minha mãe estava dormindo, eu cheguei perto da minha mãe e a oração foi essa: Pai, cura minha mãe. Não foi mais do que isso. Minha mãe teve uma crise convulsiva. Na crise convulsiva, minha mãe, ela vomita uma bola desse tamanho, contendo gilete, lápis, cigarro,
cabelo, eu saio correndo, chamo meu pastor vem para dentro da minha casa, começa a orar, minha mãe começa a se contorcer, babar, gosmar, e o meu pastor estoura aquela bola, sai um fedor ali, e o meu pastor fala assim: pode dormir tranquila, porque chegou libertação e salvação para tua casa. Levanta a sua mão porque eu quero profetizar. Pode dormir tranquilo porque chegou libertação e salvação para tua casa. Não, essa noite será diferente das outras noites. Pode dormir tranquilo porque Deus já garantiu que chegou libertação e salvação para dentro da sua casa. Dormi pela manhã, quando a minha mãe acorda andando normal. Aonde está o nódulo? Atrás da orelha dela tinha 15 pontos. Deus curou a minha mãe. Eu tive o privilégio de dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. No ano de 2017 me converti. Minha mãe se converteu. A primeira promessa que Deus fez a mim foi que a minha voz alcançaria multidões. Deus disse: tu és a minha ungida, e a tua voz alcançará multidões. E aí ele disse para minha mãe: pede o que queres. E a minha mãe disse: eu quero uma casa. E Deus, como conhece tudo, disse para minha mãe: escolhe a casa. A minha mãe estava saindo umas casas populares lá da minha cidade. Foi a primeira vez que saiu e última também. Casa não saiu mais, saiu apartamento. Minha mãe falou: eu quero uma casa popular. Nós olhando para 2 cômodos, não tinha nada. Casa popular estava de bom tamanho, né? É que a gente fica, você queria uma casa no condomínio. Nem dinheiro para o condomínio a gente tinha, né? Eu quero um carro para ficar. Não tirou habilitação, não fez não tirou habilitação, não fez garagem. Para que o carro? Começa do princípio primeiro, né? Não, eu vou comprar um Jaguar para ficar pondo R$10 de álcool. Não, vou comprar um carro aí, capricha, enche o tanque. Vamos sonhar no limite. Nosso Deus, ele é inteligente. Quando a gente sonha no limite, no nosso limite, não no limite dele, ele dá e nos surpreende ainda. Nessa casa popular não tinha nada, tinha o terreno. A minha mãe saiu, foi lá no terreno e falou: Deus, eu já quero agradecer pela 8ª casa de Porta Azul que eu vou morar, que é a casa popular. Não tinha nada, não podia entrar porque estava cercado para começar as construções. Minha mãe ia lá e prestava gratidão pela casa. Comprou naquela casa de 2 cômodos, ela inventa de comprar uma mesinha retangular e outra quadrada. De dia, a mesinha ficava no chão, de noite eu tinha que colocar em cima do sofá, porque senão não cabia nós dentro da casa. Eu dizia: mãe, por que a senhora comprou essa mesinha? Porque eu vou colocar dentro da minha casa. Você acredita naquilo que Deus falou para você? Irmãos, no dia do sorteio da casa popular, saiu a casa para todo mundo, menos para minha mãe. A primeira pessoa que se levantou contra minha mãe fui eu. Falei: ih, mãe, Deus falhou, hein? Não saiu a casa. Ela falou: Deus pode ter falhado para você, mas a promessa é minha. Eu vou morar na minha casa. A única coisa que dói, eu lembro ela sorrindo, que eu vou ter que levar essa murmuradora comigo. As casas estavam sendo já coordenadas, já estavam feito o sorteio. E a minha mãe firme na promessa: eu vou morar na casa. Fica firme na promessa que Deus falou para você. Pode parecer loucura para o seu marido, para sua irmã, para o seu pai, mas Deus falou com você. No sábado pela manhã, o governador ia lá entregar simbolicamente as chaves da casa popular. Sexta-feira, 14h, a prefeitura liga do setor de planejamento. Hoje que eu sei que é setor de planejamento. Liga do setor de planejamento e fala: dona Dita, houve desistência e a ganhadora é a senhora. Venha buscar sua chave. Deus deu a nossa casa. Aí aonde você mora, pastora? Hoje eu não moro mais, mas onde nós vamos morar? Na rua principal, na 8ª casa de Porta Azul. A casa que a minha mãe pediu para Deus. Deus é fiel para cumprir promessa. Você acredita nisso? Deus é fiel para cumprir promessa. Já vou encerrar aqui. No dia da nossa mudança,
Quando erguemos o sofá, tinha mais ou menos uns 18, umas 18 congregações, de tanto rato. Meu Deus, tinha círculo de oração, tinha mocidade, tinha adolescente, tinha rato do tamanho, tinha até ancião lá, rato do tamanho que você teve que deixar o sofá lá. Pobreza, pobreza, pobreza. 2 mulheres analfabetas. Eu vou para a igreja e Deus está falando, a sua voz vai alcançar nações. Eu tenho um propósito. Você é a águia. Qual é a primeira coisa que eu fiz? Eu fui estudar. Eu não sei qual é o tamanho da promessa que Deus tem para você, mas tem coisas que só você vai fazer. Ah, pastora, eu não vou na faculdade, eu não vou voltar a estudar porque eu sou velho, porque eu perco o culto. Bom, primeiro que nunca é tarde demais para receber conhecimento. E no culto você nem vem todos os dias, não custa você faltar para estudar. Eu fui estudar. Eu e a minha mãe fomos estudar. Minha mãe fez culto, minha mãe fez o curso de auxiliar de enfermagem, eu também fiz. Enquanto ela trabalhou de auxiliar de enfermagem, eu fui continuar os estudos. Eu sou enfermeira formada, sou assistente social e agora eu estou terminando gestão pública. Uma prostituta, garota de programa, macumbeira, vulnerável, com 2 diplomas indo para o 3º. A sua história é mudada a partir do momento que você quer. O tema é a mulher determinada. Eu determinei, Deus vai mudar a minha vida, tem que começar por mim. Ei, se você é determinado, não pensa que só oração vai resolver, não. Você tem que ter propósito e tem que ter foco para que Deus venha cumprir aquilo que Ele tem a fazer. Esses testemunhos, eles são testemunhos fiéis, são testemunhos real e verdadeiro, né? Eu acompanho esses testemunhos e falo para vocês, e vocês verão que realmente são testemunhos verdadeiros, testemunhos fiéis. Então Deus transforma o traficante, transforma. Deus liberta das drogas, liberta. Deus cura de doenças incuráveis, sim, Deus cura. Deus cura do câncer, cura, e de qualquer uma outra enfermidade. Deus liberta do cigarro e da bebida, liberta. Deus liberta da prostituição, liberta. Deus liberta de todas as coisas, da prostituição, de tudo, porque somente Deus opera milagres. Deus é um Deus de milagres. Guarda isso em teu coração. Deus é Deus de milagres. Que o milagre aconteça na tua vida, em nome do Senhor Jesus.